Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre 3 farinhas de estrutura: a farinha de milho, farinha de teff e a farinha de sorgo. São farinhas utilizadas na confeitaria e na panificação sem glúten, só que em uma menor quantidade, e também o uso não é muito frequente. A farinha de milho, porque ela deixa o sabor residual na receita e é mais utilizada para pães de milho, por exemplo, bolos de milho. E a farinha de teff e de sorgo, por serem mais difíceis de serem encontradas, tudo bem? Então vamos falar sobre essas 3 farinhas hoje. São farinhas que agregam principalmente estrutura às nossas massas. Então, quando nós as utilizamos, elas vão permitir que a massa cresça sem com que ela baixe com o seu peso, tudo bem? Então, são farinhas que vão ajudar a massa a ficar estruturada, a crescer sem baixar. Vamos começar então falando da farinha de milho. A farinha de milho é rica em carboidratos, rica em amidos, deixa sabor residual nas preparações. Ela é uma farinha que tem alta capacidade de retenção de água, então se você a utilizar em grandes quantidades, ela pode deixar a massa pesada. Porque por ela conter grandes quantidades de amido, essa farinha, quando sofre a cocção, o cozimento, ela vai gelatinizar dentro da massa. Se ela tiver em grandes quantidades, a sua massa vai ficar mais baixinha e mais pesada devido a essa grande quantidade de amido. Então o ideal é que você a utilize em combinação com outras farinhas de estrutura, de liga, de maciez, para que o seu resultado final fique leve, fofinho e também que não esfarele. Porque essa farinha ela não tem capacidade de liga, ela somente dá estrutura e sabor às massas, né? Então, para você fazer um bolo que não esfarele, por exemplo, você precisa agregar algum ingrediente que dê liga. Ou um agente de liga, como a goma xantana, por exemplo, ou um polvilho doce, que é uma farinha de liga, tudo bem? Então, quando você a utilizar em suas preparações, se você não quiser que o sabor da sua preparação fique pronunciado de milho, você precisa utilizá-la em menor quantidade, porque senão você vai ter um bolo de milho, tudo bem? Ou um pão de milho que seja. Mas tenha sempre em mente que se você utilizar a farinha de milho, você precisa agregar um agente de liga para que o seu bolo ou o seu pão não fique farelento. A farinha de milho você pode encontrar em diferentes tamanhos de grânulo, né? Então a gente tem o fubá, que é o fubá fininho, que é aquela farinha de milho bem fininha, e tem a farinha de milho que é um pouquinho mais grossa, que tem os grânulos um pouquinho maiores. Então, quando você for utilizar, por exemplo, a farinha de milho fina, o fubá, né? Para fazer um bolo, você não precisa necessariamente bater esse fubá junto com os ingredientes líquidos no liquidificador, porque eu já tenho um tamanho de grânulo pequeno dentro do fubá que não vai afetar a estrutura do meu bolo, do meu pão. Agora, se você estiver utilizando uma farinha de milho que tenha um grânulo um pouquinho maior, o ideal é que você bata essa farinha de milho junto com os demais ingredientes no liquidificador para triturar um pouquinho esses grânulos. Por quê? O que pode acontecer quando você utiliza uma farinha de milho um pouquinho mais grossa? Quando você não bate essa farinha no liquidificador e utiliza para fazer o seu bolo, por exemplo, pode ser que na casquinha do seu bolo, ou até dentro mesmo do seu bolo, você sinta um pouquinho esse grânulo, então ele pode não se dissolver completamente no seu bolo e você vai sentir, vai ter uma textura mais firmezinha do grânulo da farinha de milho, tudo bem? Então o ideal é que se você utiliza uma farinha de milho mais grossa, ou você a tritura antes para adicionar a sua preparação, ou você bata todos os ingredientes do seu bolo ou do seu pão no liquidificador antes, para que triture essa farinha, tudo bem? Para você não sentir essa farinha na textura do seu pão ou do seu bolo no resultado final. A farinha de milho ela pode ser encontrada em supermercados, lojas de produtos naturais ou pela internet. O valor é acessível, então você pode utilizá-la em combinação com outras farinhas para suas preparações sem glúten. Outra farinha utilizada na confeitaria sem glúten, na panificação, é a farinha de teff. O teff é um grão originário da Etiópia, é um grão rico em proteínas, fibras, nutrientes e carboidratos. Ele deixa um sabor adocicado nas preparações. Tem uma coloração mais escura, então se você
compra uma farinha de teff, você vai perceber que ela tem uma coloração um pouquinho amarronzada. E isso pode interferir no resultado final, a depender da quantidade que você utilizar. Então, se você utilizar a farinha de teff, por exemplo, em uma quantidade maior em uma preparação de um bolo branco, ela vai interferir na coloração do seu resultado final. Então, é importante você observar isso, em qual tipo de preparação você vai agregar essa receita, tudo bem? Mas é uma farinha ótima para utilizar como farinha de estrutura, então você pode combiná-la com farinha de arroz branco, farinha de arroz integral. Ela agrega um alto valor nutricional às preparações, tem boa digestibilidade porque ela tem um baixo teor de antinutrientes. Os antinutrientes são compostos que interferem na correta absorção dos nutrientes pelo nosso organismo. Então, quanto maior a quantidade de antinutrientes, menor vai ser a digestibilidade dessa farinha, desse produto pelo nosso organismo. A farinha de teff, ela tem um baixo teor de antinutrientes, então por isso ela tem uma boa digestibilidade. A sua função principal é dar estrutura às preparações, porém ela também agrega liga e leveza às massas. O ideal é você combiná-la com outras farinhas de estrutura, de liga e de maciez para um resultado final mais macio, mais fofinho, úmido, leve, que não esfarele. Você pode encontrar essa farinha em algumas lojas de produtos naturais ou então pela internet. Ela tem um valor um pouquinho mais alto e não é fácil de ser encontrada, mas se você quiser testá-la, na internet é possível encontrá-la com muita facilidade, tudo bem? E ela pode ser utilizada em preparações doces, salgadas, como pães, bolos, tortas, biscoitos, o que você quiser. E por fim, a farinha de sorgo. Inicialmente, o sorgo não era utilizado para alimentação humana, mas por ele conter altos teores de fibras, proteínas e minerais, ele passou a ser utilizado em pequenas quantidades nas preparações para alimentação humana. Então, o indicado é que você utilize na preparação de biscoitos e snacks, porque ele deixa um sabor residual na receita, é uma farinha mais seca e é de difícil digestibilidade. Então, o indicado é que você utilize em pequenas quantidades, tudo bem? Para panificação, o ideal é que você combine essa farinha com outras farinhas de estrutura e também de liga e de maciez, para melhorar a qualidade sensorial dos produtos. Então, para melhorar o sabor, o aroma e a textura das suas massas, dos seus pães, por exemplo, tudo bem? Então, o ideal é que você a combine com outros tipos de farinhas para que não deixe sabor residual na massa, para que sua massa não fique pesada, porque ela tem alta capacidade de retenção de água. É uma farinha que você pode encontrar em lojas de produtos naturais ou pela internet. O valor ele é relativamente baixo, já que você utiliza uma pequena quantidade apenas. É uma farinha um pouquinho mais difícil de ser encontrada, mas de alto valor nutricional, tudo bem? Ela tem difícil digestibilidade, principalmente após o cozimento. Então, o ideal é que você a utilize em menor quantidade na sua preparação e em combinação com outras farinhas. Bom, esse foi o nosso vídeo. Eu espero ter contribuído para o seu aprendizado, que você tenha gostado das nossas dicas aqui, das nossas orientações quanto a essas farinhas, que você teste em sua casa e me conte aqui nos comentários o que você achou de cada farinha, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, não perca tempo, ative o sininho das notificações para você ser avisada todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, tudo bem? Muito obrigada, eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!